Está aberta a sessão. Sobre a mesa, pedido de inversão de pauta. Primeiro deles, processo 15474/2014, Prefeitura Municipal de Piracuruca, exercício financeiro de 2014, que tem como relator o conselheiro Delano Carneiro da Cunha Câmara. Com a palavra, o conselheiro Delano. Piracuruca. Senhor presidente, este processo eu já oficiei, mas a minha assessoria, inclusive, não achou ofício. Embora pronto aqui para relatar, existe uma situação em que eu me julgo no mesmo, uma suspeição de foro íntimo. E eu gostaria que o processo fosse redistribuído. Eu já insisti anteriormente. Ontem eu verifiquei que pelo Pacto São José da Costa Rica, ou seja, mesmo que tivesse aqui nas nossas formalidades, mesmo que fosse constitucionalmente, ninguém é obrigado a julgar. Existem duas espécies de impedimento. Existe um impedimento legal, que é aquele que a lei expressa claramente os motivos do impedimento, e que a lei diz que você não pode de jeito nenhum. E existe aqueles impedimentos que são de foro íntimo. Então, como assim de foro íntimo? Se existe algum fato que possa interferir positiva ou negativamente na independência e na capacidade de isenção do julgador, e este não pode fazê-lo, e por isso nós temos em todos os regramentos a possibilidade de você arguir a questão do foro íntimo, você pode alegar e dizer: eu não estou dizendo qual é o motivo do meu foro íntimo, nem quero dizê-lo, que alguém pode dizer que este foro íntimo ele não é um motivo suficiente a justificar, ou outro vem e diz: não, esse é um motivo suficiente. Mas foro íntimo é um sentimento interno, da pessoa. A pessoa pode ter, por uma determinada pessoa, uma raiva, uma ojeriza ou um sentimento de gostar ou algo que lhe comprometa a isenção no julgamento. E este é o típico caso de um processo que eu não julgaria de forma alguma com isenção, porque com certeza no julgamento dele eu iria usar só que eu inclusive oficiei no momento em que eu fiquei sabendo do fato que me fazia com que eu não tivesse condições de independência de relatar, de me pronunciar. No dia 23 de março, eu informei que havia minha suspeição na minha relatoria e até declarei um dos motivos do foro íntimo. Esse foro íntimo foi se agravando e aumentando ao longo dos anos. No dia 9 de abril de 2015, numa sessão plenária, a minha suspeição foi discutida, esclarecida aqui, e decidiu o plenário não acolher o pedido de suspeição. No dia 15 de abril de 2015. Eu fiquei com o processo. Mas, se este plenário tiver de forçar que eu julgue, eu julgarei. Mas eu deixo claro que eu não tenho isenção neste caso. Eu posso ter pessoas, às vezes, que são afetas ou inimigas. E, às vezes, eu consigo julgar sem que isso
comprometa a minha capacidade de isenção no julgamento. Posso até ter um parente Doutor, que eu consiga julgar com capacidade de isenção, mas eu acho que a capacidade de isenção faz parte do foro íntimo. conselheiro Delano, eu queria uma sugestão para Vossa Excelência. Então, e acho que até, presidente, vira uma questão de ordem. Porque se é uma determinação do plenário, eu sugiro que Vossa Excelência submeta ao plenário as suas razões. Nós não podemos deliberar aqui sobre algo que o plenário já decidiu, né? Então, a minha sugestão é que Vossa Excelência pudesse expor, não os motivos, já que foram íntimos, mas essa argumentação de Vossa Excelência para o plenário, para verificar de que maneira o plenário delibera. Quem sabe até compreendendo as razões de Vossa Excelência e determinando o sorteio para outra relatoria. Eu acho que nós aqui não podemos decidir. Por isso que eu venho a pedir ao encaminhamento da questão preliminar que seja encaminhado ao plenário para que seja decidido. Porque Então eu me recuso a... ouvindo aqui, Mesmo com a imposição, eu poderei fazê-lo, mas depois que o plenário confirmar que realmente eu terei que fazê-lo. Mas já de antemão antecipo que eu farei sem a devida isenção exigida. Eu só antecipo, não em relação a esse exercício, conselheiro Delano, porque... mas nesse mesmo dia o plenário adotou uma decisão que a partir de agora, por exemplo, para 2018, né, quando da suspeição, do sorteio, que elencarmos as suspeições, o plenário vai decidir a respeito. Ou seja, acatando ou não acatando. Não em relação a essas passadas, mas para frente. Exatamente por quê? Porque estava havendo um número muito grande porque havia o abuso. Mas houve um abuso, até acho razoável, mas a suspeição de foro íntimo, se o julgador considera-se que não há como que ele não tem essa decisão que o plenário adote, que ele tem que relatar e votar, ele poderá fazê-lo de forma obrigatória, mas ele vai declarar, sempre que eu arguir a minha suspeição, e o plenário não aceitar a minha suspeição, eu votarei, eu julgarei por uma questão de corregedoria, mas colocando no voto, na abertura do voto, que estou fazendo sem a isenção e quebrando todos os pactos e todas as regras de um julgador. E são regras válidas universalmente. Não, sem dúvida. Eu acho que ninguém deve eu relatar, acho que o plenário, sendo obrigado a relatar. O plenário ele não pode, Muito ao bem. meu entender, adentrar. Você pode estabelecer pesos que a pessoa pegue o triplo, quádruplo de processo, em virtude daquele processo que ela não pegou, mas daí a você fazer com que um relator julgue algo que ele, como julgador, até vote em algo que ele, como votante ou como relator, não tenha isenção, muito bem, que ele não consiga o fazer de forma a garantir um dos princípios basilares de um processo, eu entendo que isso é ferir de morte as funções de um tribunal. Correto. Eu só reitero que Vossa Excelência faça esses questionamentos ao plenário. Muito bem. Vamos resolver aqui, não adianta. Então, Vamos encerrar aqui a discussão. No primeiro momento eu ia encaminhar o processo para a diretoria processual para proceder um novo sorteio. Mas, uma vez que há uma decisão do plenário, nós encaminharemos para o plenário para que na próxima sessão, que será quinta-feira, se posicione sobre esse assunto. Então, se possível, extra pauta. Eu acho que esse assunto... Eu acho que é extra não pauta. tem por que ir para a pauta. Esse é um assunto extra pauta. Quinta-feira o conselheiro Delano traz e o plenário deliberará. Muito bem. Então, retirado de pauta a prestação de conta do município de Piracuruca. Conselheiro Delano continua com a palavra, dessa feita para relatar uma denúncia frente à Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu. É o processo 2263/2017.
a defesa lá. Bom dia, o advogado ali já no ponto, né? Passa a relatar processo 2263, denúncia contra a Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu, exercício 2017. Denunciado Raimundo Ney Antunes Ribeiro, prefeito municipal. Os autos tratam de uma denúncia de um suposto atraso no pagamento do vencimento de servidores lotados no programa Saúde da Família de Anísio de Abreu, em que o Ministério Público examinou e realmente houve a comprovação da procedência da denúncia. Houve a determinação do gestor comprovar o pagamento, adimplemento, apensamento e comunicação ao promotor da comarca. Quanto ao atraso no pagamento de salários, o denunciante alegou que ocorreu o atraso no vencimento dos servidores lotados no programa, afirmou que tal atraso era referente ao mês de dezembro e que a secretaria pagaria o mês de janeiro. Prosseguindo-se o mês de março, o denunciante enviou e-mail notificando o pagamento dos salários corrente mês ao dezembro, alegando inicialmente ao passo que deu notícia do atraso dos meses de fevereiro e de janeiro e fevereiro de 2017. A análise realizada pelo Sagres Folha, a razão pela qual não se pôde concluir com certeza absoluta que os pagamentos da folha de salário do mês corresponderam exatamente aos lançamentos dos extratos do mês subsequente. E com isso, pediu-se que ele demonstre estes pagamentos. O denunciante alega que o gestor convocara os aprovados do último concurso, gerando, portanto, incerteza quanto ao pagamento dos servidores, de acordo com a DEFAM. Ressalte-se ainda que, inclusive em entendimento e análise, o ente encontrava-se sujeito às vedações do disposto no parágrafo único do artigo 22 da LRF, considerando que o percentual estava em 52,97%. Neste sentido, a divisão técnica entendeu e demonstrou a procedência da denúncia. É o meu relato, senhor presidente. Com a palavra, doutor Esdras Lima Neri, advogado. Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente do Ministério Público, senhor secretário, conselheiro relator e demais presentes. Como bem relatado aí pelo conselheiro relator, trata-se de uma denúncia, com base em dois fatos: o atraso nos vencimentos dos servidores e a questão do descumprimento do limite prudencial. Conselheiro relator, nós juntamos o subestabelecimento aos autos, porque o advogado que vinha fazer a defesa não pôde vir estar presente, só foi um subestabelecimento feito ontem à noite. Em relação à questão dos atrasos de pagamento, como a própria DEFAM no relatório verificou, a questão do atraso foi sanado, né? Foi quitado nos meses seguintes, né? Então essa falha foi regularizada. O que, em contato com o advogado do gestor, que foi o motivo, foi a questão, um problema apenas de liberação de senhas pelo banco para a equipe da nova gestão, né? Então essa questão da liberação das senhas impediu esse pagamento feito de forma regular, né? Mas assim que as senhas foram regularizadas com a tesouraria, com o sistema contábil e com o setor financeiro, esses pagamentos foram colocados em dia, não havendo nenhum mais atraso. Tanto que a DEFAM apenas aponta janeiro e fevereiro, né? E que eles foram quitados posteriormente. No que diz em relação à questão do descumprimento do índice do limite prudencial, conselheiro relator, a antiga gestão ela fez um concurso público, né? Em que não chamou os convocados dentro do período. Esses aprovados no concurso começaram a interpor mandato de segurança contra o município e alguns tiveram êxito, né? Então, com a determinação judicial, a atual gestão não teve o que fazer, senão recorrer da decisão e cumprir a liminar em sede de mandado de segurança, nomeando algum dos servidores que interpuseram esse mandado de segurança. Nós
nos memoriais que nós juntamos aí, nós juntamos cópia de algumas decisões judiciais determinando que o município de Anísio Abreu faça a nomeação dos servidores aprovados. Então, essa nomeação, devido a essa decisão judicial, é que comprometeu a questão do limite prudencial. Em face disso, conselheiro relator, a gente requer que o senhor não acate o parecer do Ministério Público, no que diz respeito à questão da aplicação de multa nesse momento, uma vez que, em relação à questão do atraso, foi sanado, e no que diz respeito ao limite prudencial, a questão dessa sentença judicial, né? E, além disso, o gestor possui o limite pela RF de 2 quadrimestres para tentar reduzir esse índice. Então, dessa forma, como ele tem esse prazo para tentar sanar essa questão do limite prudencial, também não há necessidade de comunicar o promotor da comarca, né? Então, esse é o nosso pedido, que não seja aplicado multa, que não seja enviado para o promotor da comarca, uma vez que, em relação à questão dos atrasos, foi sanado, e no que diz respeito à questão do limite prudencial, há essas sentenças judiciais que determinam que o gestor faça a nomeação dos servidores e que ele possui o prazo de 2 quadrimestres para tentar regularizar essa situação a nível administrativo, não haver necessidade de comunicar ao promotor da comarca. É o que se requer. Conselheiro Delano. Senhor presidente, em relação ao limite prudencial, na verdade, se ele vem a substituir o servidor, até porque na área de saúde você prevê a substituição, estaria fora do limite da LRF. E se ele vem a substituir o servidor não concursado pelo concursado, está cumprindo. Contudo, o atraso salarial ele ocorreu. E uma vez ocorrido, neste aspecto nós temos a procedência da denúncia. Então, em relação a este fato, não há dúvida mais que ele ocorreu. Entendo a que sirva até de advertência dura para que o gestor não o faça. Se ele queria demonstrar, ele teria que ter trazido todos os balanços, todos os balanceios, mostrando que não pagou despesas desnecessárias e por isso atrasou, porque não tinha dinheiro, era de forma alguma. Mas se ele tinha a escolha entre pagar uma outra despesa e atrasar servidor, servidor constitui uma garantia fundamental, é um direito de alimentos, é um direito da dignidade da pessoa humana e está acima de qualquer outro pagamento. Ele poderia até ter estratificado e dizer, eu vou pagar até 5 salários e as diferenças eu vou atrasar e pagar depois. Mas não pagar nada, você vai de encontro a princípios fundamentais. E eu entendo que os direitos fundamentais eles estão acima de qualquer ordem. Desta feita, dou pela procedência da denúncia, aplicação de multa de 1.000 FRs sobre o gestor, apensamento ao processo de prestação de contas de Anísio de Abreu, exercício 2017, para repercussão nas respectivas contas. Nas respectivas contas, não determino a comprovação do atraso, porque ele já foi sanado, embora em que pese haja indicativos de que ele possa ainda estar atrasando, mas se assim o estiver, a próxima multa será, proposta por mim, será de 5 ou 10 mil, eu acho que nós temos que endurecer, principalmente nós estamos caminhando para o último ano de mandato, então a tendência de atraso será recorrente para pagar despesas de campanha ao invés de pagar o servidor. Isso poderá acontecer em muitos municípios, então eu acho que nós devemos ter muito cuidado e ser muito duro com essa questão só uma observação de atrasos futuros. Então, desta feita, voto também pela comunicação ao promotor da comarca para o acompanhamento de atrasos futuros. Para que o promotor da comarca acompanhe, se no futuro houver algum atraso, ele informe imediatamente este tribunal. Você já estou só uma observação. Aqui ao nosso conselheiro que nós estamos no primeiro ano do presente mandato, e não no último. Tá certo. É isso mesmo. Falando de eu ia falar, que tá termina certo. no ano que vem é o É mandato verdade. do governador. Muito obrigado. Quem termina no ano que vem é o governo do estado, tá certo. Conselheiro Muito Jailson. obrigado pela
Verdade, conselheiro. Voto com o relator. Conselheiro Abelardo. Com o relator, está aprovado. Conselheiro Abelardo, denúncia, Prefeitura Municipal de Campinas do Piauí. Muito bem, senhor presidente, muito bom dia a todos. Trata-se de denúncia apresentada por particular e recebida pela ouvidoria do TCE. É acerca de supostas de irregularidades cometidas pelo gestor do município de Campinas do Piauí, exercício de 2016, voltadas contra o certame número 3. Trata-se de concurso público. Né? Os atos foram encaminhados à divisão de atos de registro de atos de pessoal para análise da documentação e, posteriormente, a divisão sugeriu que fosse notificado o gestor, e o atual e o anterior, e assim foi atendido o pedido, devidamente notificado, responderam ambos os gestores, o processo seguindo a tramitação foi encaminhado ao Ministério Público, que corroborou o entendimento exarado pelo órgão técnico, após o contraditório, de que a participação e a classificação, a aprovação do concurso público de parentes do prefeito e vereadores do município de Campinas do Piauí, por si só não configura irregularidade ante a inexistência de impedimento legal quanto à participação do certame. Então, no caso, o Ministério Público obteve o parecer pela improcedência da denúncia. É o relatório, senhor presidente. Continua em discussão. Seu voto. O Ministério Público é que trata a divisão técnica, no caso, que informou nos autos do processo que não havia irregularidade de plano cometida pelo gestor e nem pelo gestor anterior. De forma que vou votar aqui também pela improcedência da denúncia. É o voto. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Voto com o relator, está aprovado. Passo a relatar o processo 20.142/2016, é uma denúncia quanto a supostas irregularidades, quanto às informações e repasses das contribuições previdenciárias retidas dos servidores do magistério do município de Cocal de Telha, exercício 2016, sendo denunciada a prefeita, a senhora Ana Célia Costa. Os autos versam sobre denúncia interposta a essa corte, relatando, em síntese, que a prefeitura vem realizando o desconto previdenciário do salário dos servidores, porém efetua repasse a menor para o órgão previdenciário. A senhora prefeita municipal foi notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa. Os autos foram encaminhados à DEFAM e, posteriormente, ao Ministério Público de Contas, que opinou preliminarmente pelo encaminhamento ao plenário do TCE para deliberar acerca da conversão do presente feito em processo de tomada de contas especial. Em não sendo aceita a conversão proposta acima, e o relator procurador, doutor Márcio, não sendo aceita a conversão, opina-se pela procedência da presente denúncia com aplicação de multa e que seja oficiado ao superintendente regional do INSS para prestar informações acerca do repasse ao menor das contribuições previdenciárias, seja comunicado ao Ministério Público Federal para tomar conhecimento da presente denúncia e apensamento ao processo de prestação de contas das contas do município de Cocal de Telha. Esse é o relatório que eu submeto à discussão, concedendo a palavra à doutora Érica. Sim. Conselheiro presidente, demais conselheiros, Ministério Público de Contas e demais presentes, bom dia. Em relação a essa denúncia, tão logo a gestora tomou conhecimento das inconsistências, foram tomadas as providências no sentido de regularizar a situação. Foi solicitado o parcelamento junto à Receita Federal, que foi juntado à Defesa, e a Receita Federal homologou as informações repassadas pela Prefeitura Municipal de Cocal de Telha.
Após a análise pela DEFAM, constatou, especialmente em relação a duas servidoras, Maria Elis Pereira e Mara Fabíola Cavalcante Alves, algumas inconsistências. Porém, essas também já foram sanadas, conforme o relatório da CEFIP, que foi juntado agora em sede de memoriais, comprovando também a regularidade em relação a essas gestoras, ou a essas servidoras. Como forma de comprovar esses argumentos, foi juntado ainda em memoriais um ofício do Ministério Público Federal 190 de 2017, onde o MPF solicitou apenas a regularização dos meses de julho e agosto de 2014, nos mesmos moldes da regularização já realizada, referente às competências de setembro de 2014 a setembro de 2016. Então, o MPF já vem analisando essa situação e considerou que setembro de 2014 a setembro de 2016, o município já havia sanado as pendências, faltando ainda julho e agosto. Nos foi solicitado isso através de um ofício já de maio de 2017, e nós comprovamos essa regularização das competências de julho e agosto de 2014. Então, diante dessas informações, comprovamos que o período de 2015, que é o dessa denúncia, foi considerado sanado pelo próprio MPF. Em relação ao parcelamento, esse foi realizado com base na Lei Federal 10.522 e medida provisória 783. E a incidência de juros e multa decorre em virtude dessa duração do parcelamento, que é permitido por lei. Diante do exposto, a gente requer a improcedência da denúncia sem aplicação da multa e a não comunicação ao MPF, uma vez que a defesa já comprovou que o MPF já vem analisando a situação e tem conhecimento. É o que se requer. Doutor Márcio. Senhores conselheiros, a questão, de fato, reside no não recolhimento, retenção e não recolhimento tempestivo de obrigações previdenciárias, que posteriormente, no exercício de 2016, houve um parcelamento, né, conforme informou a defesa. O que o Ministério Público se insurge e leva as suas considerações ao debate é o fato de que esse não recolhimento tempestivo gerou encargos relativos a juros e multas, né, que atingiram o montante de R$234 mil e 234 mil reais, não, em torno desse valor. O que, se tivesse ocorrido o recolhimento tempestivo, não haveria necessidade do erário tão combalido e carente de recursos públicos ter que arcar com esse montante de recurso a título de multa. Então, o que o Ministério Público propôs foi a conversão em tomada de conta especial para analisar quem deu causa a esse não pagamento das contribuições previdenciárias, porque uma vez retido do contra-cheque do servidor e não recolhido, isso representa uma apropriação indébita previdenciária e é possível ser punido, inclusive, na esfera criminal. Então, o que nós queremos é a recomposição do erário desses valores a título de multa e juros. Essa é a nossa manifestação. Continua em discussão. Senhores conselheiros, senhor procurador, me parece que esse caso aqui está bastante claro o que aconteceu. Não houve o recolhimento, posteriormente ele foi feito, inclusive com a anuência já do Ministério Público Federal. Então, uma devida vênia, mas me parece desnecessário, neste momento, uma tomada de contas especial. Já está caracterizado o que aconteceu. Então, o meu voto é pela procedência da presente denúncia, que ela seja apensada aos autos para, naturalmente, refletir quando da análise da presente prestação de contas. E deixo de oficiar o Ministério Público Federal e ao órgão previdenciário, porque, em relação ao órgão previdenciário, já foi feito, inclusive, o parcelamento, e o Ministério Público Federal tem conhecimento do fato, já oficiou, já tomou providências, pediu informações, enfim, junto à Prefeitura Municipal. Então, eu deixo a aplicação de multa para quando do julgamento das contas. Conselheiro Jailson. Eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Abelardo. Concordo também. Eu passo a relatar o processo
15.213, que é cumprimento de decisão, que diz respeito à inspeção extraordinária na Prefeitura Municipal de Curralinhos. Responsável, o senhor Francisco Alcides Machado de Oliveira. Trata os autos de cumprimento de decisão judicial. Quando do julgamento do processo de inspeção extraordinária, a Câmara sentenciou pela procedência parcial da inspeção com aplicação de multa ao gestor, determinando ainda a instauração de tomada de contas especial, nos termos da Instrução Normativa número 3/2014 deste Tribunal, para apuração do dano ao erário, pela contratação com sobrepreço, em decorrência do cancelamento do pregão presencial 7/2014. O atual gestor foi oficiado, contudo, não comunicou a essa Corte a instauração da tomada de contas. Em sessão ordinária realizada em 20 de junho, deliberou-se pelo envio de ofício ao atual gestor, Francisco Alcides, para comprovar no prazo de 30 dias o cumprimento das decisões contidas no acordo já citado. O gestor foi novamente notificado, não se manifestou. O Ministério Público opina pela aplicação de multa, que o referido descumprimento reiterado das decisões repercuta na análise da prestação de conta, que sejam os autos encaminhados à DEFAM para que essa informe sobre a possibilidade de informação de tomada de contas especial no âmbito do próprio TCE, e caso a divisão técnica informe sobre a possibilidade da instauração, sugere-se ao eminente relator que determine a mencionada instauração, que seja dada ciência ao Ministério Público Estadual. Esse é o relatório. Eu peço a palavra, senhor presidente. Doutor Márcio. Senhores conselheiros, o procedimento de tomada de conta especial, em regra, ele deve se dar de ofício por parte do administrador público, sempre quando este detecta um desfalque, um desvio ou um dano ao erário do órgão em que ele representa. Existe também a possibilidade de o próprio Tribunal de Contas detectar um ato lesivo ao erário e determinar ao gestor para que proceda à abertura dessa tomada de conta especial e, posteriormente, encaminhe os seus achados, suas análises para o Tribunal de Contas, julgar se essa tomada de contas é regular ou irregular. No caso, houve uma omissão reiterada da autoridade responsável pela abertura de tomada de conta especial, que é o gestor do município, em realizar esse procedimento. E ele é obrigado a fazê-lo. A própria instrução normativa do Tribunal de Contas, que regulamenta o procedimento de tomada de conta especial, prevê essa possibilidade e diz que é uma imposição ao gestor. O gestor deve abrir ou, pelo menos, justificar a impossibilidade de fazê-lo. Né? No caso aqui, não houve nem a abertura da tomada de contas e nenhuma manifestação por parte do gestor, informando, por exemplo, incapacidade técnica operacional de realizar esse tipo de procedimento. Então, eu creio que essa omissão ela deve ser punida por parte desse tribunal e é preciso averiguar se o próprio tribunal, com seus próprios meios, pode realizar essa tomada de conta especial, dispensando a fase interna, que é a fase que é realizada no âmbito do órgão de origem. Então, o Ministério Público solicita a aplicação de uma multa realmente razoável para boa. Razoável para boa, como diz o nosso presidente aqui da sessão, e que seja estudada a possibilidade da Divisão de Fiscalização da Administração Municipal proceder à instrução dessa tomada de contas aqui no âmbito do próprio Tribunal de Contas. Doutor Márcio, eu só não entendi que seja para que essa informe sobre a possibilidade. Porque tem que ver se eles possuem elementos suficientes aqui no próprio tribunal para realizar a abertura de tomada de conta especial, porque a gente precisa da materialidade do dano e os indícios suficientes de autoria. Muitas vezes essas informações estão de posse do gestor. Então, se a divisão não tem esses elementos agora, ela tem que primeiro fazer uma inspeção para
colher essas informações e depois realizar a abertura. Então, não seria imediatamente a abertura da tomada de conta especial. Teria que buscar Entendi. os elementos necessários para isso. Tudo bem, então eu vou acolher aqui, o meu voto vai ser acolhendo o parecer do Ministério Público, aplicando uma multa de 5.000 unidades e que o referido descumprimento repercuta na análise da prestação de conta e que seja encaminhado à DEFAM para que analise o proposto aqui pelo Ministério Público, que eu adoto como voto, e que seja dado ciência ao Ministério Público Estadual quanto à inércia do responsável na apuração do dano ao erário verificado. Esse é o meu voto. Conselheiro Jailson. Mas 5.000 passou do razoável, não foi não, é? Acompanha o relator. Tá bom, tá bem, acompanho. Está aprovado o voto do relator. Bom, conselheiro Abelardo já relatou, Já encerrou. já encerrou. Conselheiro Delano, admissão. Conselheiro Luciano ainda não chegou. Ele encaminhou para cá o processo, conselheiro Luciano? Não. Não. Bom, conselheiro Abelardo já foi. Conselheiro Delano. Admissão de pessoal. Fundação Universidade Estadual do Piauí. São 3 admissões referente e uma aposentadoria. Nas admissões, trata-se do edital 04/2011, em que nós vamos ter o registro da tabela 1, impossibilidade de se manifestar acerca da irregularidade dos atos de admissão da tabela 2, e que, indo ao Ministério Público mesmo, opinou em converter em diligência e expedição de intimação ao reitor, que assim ocorreu. Além disso, foi decidido também, naquele momento, providência com relação à citação de servidores elencados na tabela 2, no intuito de oportunizar o contraditório e ampla defesa. No entanto, não há qualquer documento apresentado pelo gestor que comprove o cumprimento da presente determinação. Apesar de, no cargo de professor assistente 40, haver ultrapassado o limite das vagas criadas em lei, o gestor enviou justificativa com o quadro atualizado de docentes na UESP, sanando a falha. Em relação à declaração do LRE, foi parcialmente sanada. Em relação ao parecer de controle interno, a falha permanece. E em relação à atualização de dados no RH Web, permanece que o gestor informou o detalhamento da classe, carga horária dos professores admitidos. Contudo, essa falha, após notificado, ele prontamente sanou. Até a presente data, foram cadastrados 55 servidores oriundos do concurso em certame objeto do questionamento. Já votando, após análise de todos os dados, considerando que as admissões negrito na tabela 3, nesta data da proposta do presente voto, já foram registrados conforme acórdão 452, registro os demais atos constantes da tabela 3, dessa proposta de voto. Tendo em vista que cumprem todos os requisitos legais, converta-se o julgamento em diligência, notificando o atual reitor, senhor Noura Cardoso Batista, para que apresente justificativa em relação à preterição da ordem de classificação dos atos referentes à tabela 4, nesta proposta de voto acima elencados, no prazo de 30 dias. Ademais, tendo em vista ainda que não foi oportunizado o contraditório em ampla defesa
dos servidores que possuem irregularidade, determino que o reitor Nouga providencie a citação dos servidores da tabela 4, sob pena de não registro dos atos admissionais, bem como multa ao gestor, que seja anexado ao ofício ao reitor com cópia do relatório da DRA, peça 59, e parecer ministerial, peça 65, bem como esta proposta de voto para balizar as falhas vergadas. Aqui apresentado, sim. É o meu voto já, senhor presidente. Conselheiro Jailson. Eu voto com o relator. Abelardo. Também, concordo. Também voto com o relator. Louvado o voto do relator. Continua com a palavra o conselheiro Delano. Bom, passo a relatar processo de admissão, também número 2, também da estadual, que também teve o mesmo tipo de problema. E aqui em relação à tabela 545 e a fundamentação também com relação à apreciação dos atos admissionais e o cumprimento da LRF. Até o momento foram cadastradas 64 admissões do RH Web, todas com a comprovação das vagas criadas por lei, aprovada em concurso e obediência à ordem de classificação. Contudo, um conjunto de 7 servidores foram nomeados fora do prazo de validade do concurso, por força de decisão judicial em sede de cautelar. Ainda não há decisão transitada em julgado e, portanto, em relação a estes, que não há decisão transitada em julgado, não se pode oferecer ou realizar o registro dos mesmos. É o relato, senhor presidente, e já votando, corroboro o parecer ministerial, onde propõe o registro da admissão dos servidores da tabela 3, por estarem revestidas as exigências legais mínimas ao seu deferimento, exceto as admissões nomeadas por decisão judicial, que encontram sob júdice. Sobrestamento do registro dos atos de admissão dos servidores em destaque. Aqui Vinícius, Alexandre, Mário Sérgio, Cíntia, aqueles que estão pendentes de decisão judicial. Intimação ao gestor Nouga para que apresente justificativa sobre as ocorrências encontradas nas admissões de Samara, Renata e Rafaela, por ter preterido a ordem de classificação e por ter sido nomeado fora do prazo de validade, sobre o sobrestamento do registro também das admissões da tabela 3. Expedição de intimação ao gestor para que notifique formalmente os servidores nomeados por força da decisão judicial sobre o sobrestamento do registro de suas nomeações por este Tribunal de Contas, as quais somente poderão ser registradas depois de confirmado o trânsito em julgado da decisão que autorizou as respectivas nomeações, para que, acompanhando a decisão final sobre as nomeações, auxilie o gestor, no caso, a comunicar a este tribunal para que somente então se proceda o respectivo registro. Se notifique também as servidoras Samara, Renata e Rafaela por ter sido nomeada fora do prazo de validade sob pena de multa e não registro da admissão. Ainda, tendo em vista as falhas recorrentes aqui, multa de 200 UFRs ao gestor Carlos Alberto Pereira da Silva, o ex-gestor que deixou todas as pendências para o gestor Nouga. Então, que seja multado em pelo menos umas 200 UFRs. É o meu relato, senhor presidente. Conselheiro Jailson. Seu relato, seu voto. Voto. Conselheiro Jailson. Relator. Conselheiro Abelardo. Também concordo. Hoje eu já dei umas 2 voadas. Aprovado. De mandato. Parecer e voto do relator. Ligado aqui. Tá. Isso é uma dor de dente. Você está
reduzindo o mandato dos prefeitos. Vamos lá, conselheiro. Faltam o seu aqui. Admissão ainda de edital Da Prefeitura Municipal. Polícia Militar do Piauí, sobre o ex-comandante, em que descumprimento de prazo, falta de documentos, e já votando, corroborando o parecer ministerial, considerando que a maioria das falhas não foram sanadas, bem como as informações trazidas pelo ex-comandante em defesa foram insuficientes, converteu o presente julgamento em diligência, notificando-se o ex-comandante Geraldo Rebelo Filho e o atual comandante da Polícia Militar, Carlos Augusto Gomes de Souza, para que apresente no prazo de 30 dias os documentos e justificativos em relação às falhas remanescentes, principalmente no que tange ao cadastro dos militares nomeados junto ao sistema RH Web, sob pena de multa. Que seja anexado ao ofício, cópia do relatório da DAP, parecer ministerial, esta proposta de voto. É o meu relato, senhor presidente. É o meu voto, senhor presidente, já. Conselheiro Jailson, com o relator. Conselheiro Abelardo. Também, concordo. Também voto com o relator, está aprovado. Relata agora o processo 13.269, que trata de uma aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Elizabeth Pereira. O Ministério Público, em 2 manifestações de mérito, opinou pela conversão em diligência, para que fosse sanado os vícios. Trato sucessivo por determinação desse relator. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e manifestou-se da seguinte forma: diante do exposto, o Ministério Público opina pelo registro do ato concessório, considerando que não seria razoável a interessada suportasse o ônus decorrente de uma omissão da administração. Outro sim, sugerimos a aplicação de multa de 15.000 UFRs ao responsável do Fundo Previdenciário de Fronteira, senhor Francisco Chaga dos Santos Filho, pelo não atendimento da diligência solicitada por esta Corte de Contas. É o meu relato, senhor presidente. Seu voto, conselheiro Jailson. Já votando, só relato, já votando ante o exposto, mais os autos constam, compartilho com a manifestação do Ministério Público, opino pelo registro do ato concessório de aposentadoria, publicado no Diário Oficial, considerando que não seria razoável que a interessada suportasse o ônus decorrente da omissão da administração, que não discriminou o valor e a composição de seus proventos, mesmo após determinação de 2 diligências seguidas. Ademais, em razão do descumprimento das diligências, propõe a aplicação de multa ao senhor Francisco Chagas dos Santos Filho, responsável pelo Fundo Previdenciário, no valor de 5.000 UFRs, não de 15, como foi proposto o Ministério Público. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Abelardo. Concordo. Conselheiro Luciano. Aprovado com o voto do relator. Conselheiro Luciano. Quem votava era você aí, não era eu, não. Abelardo, Luciano e eu. Abelardo, Luciano e eu. Conselheiro Luciano. Só um minutinho que a menina está defendendo. Aguardemos um minuto.
Conselheiro Luciano, relatar o processo. Processo número 3150/2016, prestação de conta, exercício 2016, secretário municipal de Esporte e Lazer, CEMEL. Gestor Galba Coelho Carmo, período de 1/1/2016 a 1/4/2016, João Henrique Alves Rufino, período de 1/4/2016 a 31/12/2016. Procurador foi o doutor Leandro Maciel do Nascimento. Relatório, trato usado da prestação de conta anual da Secretaria de Esporte e Lazer, CEMEL, do município de Teresina, referente ao exercício financeiro de 2016. E observância do contraditório da Defesa, o gestor foi devidamente notificado para apresentar as suas justificativas sobre as irregularidades apontadas dos autos. Estado manifestado, o Ministério Público de Contas opinou pelo julgamento de irregularidade com ressalva às contas da Secretaria de Esporte e Lazer de Teresina na gestão do senhor Galba e na gestão do senhor João Henrique. Esse é o relatório, senhor presidente. Seu voto, conselheiro. Acompanho o parecer do Ministério Público pela aprovação com ressalva dos dois. Deixa eu ver se tem uma multinha aqui. De multa de fita. Bota uma multa de 100 UFR para cada. Conselheiro Abelardo. Concordo com o relator. Também voto com o relator. Está aprovado o voto do relator. Nada mais havendo tratado, está encerrada a presente sessão.